correr, né? Isso significa que eu não vou pausar para lidar com perguntas, questionamentos. Talvez ao final a gente possa conversar um pouco sobre o assunto, a depender do horário. Tá? Então, nesse momento, a gente vai focar no assunto em si, para que a gente possa extrair o máximo possível. Essas são as orientações, beleza? Agora, uma questão importante. Esse assunto de sexualidade, pornografia, é um assunto que sempre me interessou muito, porque eu fui alguém extremamente viciado em pornografia. Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês, porque Deus transformou a minha vida. E hoje eu me interesso tanto por esse assunto, dada a importância que ele tem, tá? E eu sei o que é sofrer com isso. Eu vou compartilhar um pouco aqui para vocês como uma introdução. Eu tive contato com a pornografia aos 11 anos de idade, por meio de alguns primos. E aquilo ali foi algo muito novo para mim, porque eu era o único dos primos que era crente. E quando eu tive contato com aquele material, com aquela situação, eu nunca tinha tido contato com pornografia, mas eu já tinha tido contato com o assunto por causa da igreja. Isso quer dizer, no primeiro momento que eu tive contato com pornografia, eu sabia que aquilo era pecado. Não era algo, isso é errado, isso não é. Eu sabia que era pecado. E naquele momento, eu me dispus a negociar com Deus. E a minha negociação foi a seguinte: eu falei, Deus, eu preciso do respeito dos meus primos. E o Senhor vai entender o que eu vou fazer. Se eu soubesse a consequência disso, eu não teria falado tais palavras. Porque a pornografia ela pode, de fato, se tornar um vício e uma destruição na vida do homem, na vida da mulher, na vida do crente. Então, ao tratar desse assunto, e eu não estou falando de forma distante, tá? Eu não estou falando com você como alguém que não entende o que você pode estar passando. Eu estou falando com você como alguém que sabe o que você está passando, alguém que passou pelo que você pode estar passando, e alguém que está disposto, caso você queira, a caminhar com você em relação a esse assunto, porque eu sei das mazelas que isso pode gerar no coração do homem. E eu sou grato a Deus, porque Deus é um Deus poderoso que pode tratar coração de viciados, seja em qualquer área. Deus tem poder para isso, o Espírito Santo de Deus age nisso. E é necessário nós crermos nessas verdades. Dito essas palavras iniciais, vamos para o nosso assunto, tá? Então, vamos lá. Todos estão vendo o slide? Sim. Bacana. Tá. Ótimo, vamos lá. Então, nós temos aqui o nosso assunto de hoje, uma resposta cristã à pornografia, encontro da 1MP. Tá? Primeira coisa que nós precisamos entender é por que nós estamos tratando esse assunto e qual é a base para que a gente possa conversar sobre isso. Tá? Então, nós precisamos entender que nós temos uma cosmovisão. Talvez você saiba o que significa isso, talvez você não saiba, mas de forma simples, todos nós temos uma forma de ver o mundo. Todos nós temos uma cosmovisão. Todo ser humano, ele possui lentes que ele utiliza para poder interpretar tudo aquilo que está à sua volta. E qual é a cosmovisão do crente? A cosmovisão do crente é uma cosmovisão bíblica. E qual é a cosmovisão do crente sobre sexualidade? É uma cosmovisão bíblica sobre a sexualidade. E nós temos, então, 2 Timóteo 3,16 como base primordial para tudo aquilo que nós vamos tratar aqui. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso significa
a palavra de Deus é suficiente para tratarmos desse assunto. E tudo aquilo que é produzido, escrito, trabalhado a partir da palavra de Deus, se tornam bons materiais, bons auxílios para que nós possamos tratar sobre esse assunto. Então, a palavra de Deus é a base da nossa cosmovisão. Isso significa que aquilo que nós cremos sobre sexo é porque a nossa fonte de fé e prática é a Bíblia, tá? Então, nós pautamos uma cosmovisão bíblica e a cosmovisão bíblica ela é fundamentada no ensino bíblico acerca desse contexto, acerca desse assunto. Tudo está baseado na palavra de Deus, tá? E algo muito importante que nós precisamos entender sobre esse assunto é que a sociedade mudou porque sua cosmovisão sexual foi alterada. Isso significa, todos nós temos uma pequena compreensão sobre a construção do Ocidente, tá? E a construção do Ocidente passa completamente pelo cristianismo. A nossa construção como sociedade hoje passa pelo fato de que Cristo veio à Terra, tá? E Cristo influenciou homens e influencia homens até o dia de hoje, mas tudo aquilo que diz respeito a vários assuntos da sociedade, da vida, tem sofrido influências porque o homem está abrindo mão de uma cosmovisão bíblica e está alterando a sua cosmovisão, tá? Isso acontece também no que diz respeito à sexualidade. Pensar que sua fonte primária para construir uma cosmovisão bíblica correta sobre o sexo é a Bíblia pode parecer algo óbvio para nós que estamos aqui. Assim, você pode falar, Jeff, eu sou crente, a Bíblia é o que pauta a minha cosmovisão, você está falando algo óbvio. Mas, na prática, quando nós precisamos aplicar esse assunto, nós percebemos que nossas ações não são fundamentadas pela palavra de Deus. Quando eu penso sobre pornografia, quando eu penso sobre masturbação, quando eu penso sobre sexo, nem sempre eu recorro à palavra de Deus para poder responder a essas questões. Mas sim, eu recorro a uma cosmovisão que é caída e hedonista. Porque eu estou buscando prazer, eu estou buscando satisfazer a mim mesmo. Eu estou buscando satisfazer o velho homem e eu estou afirmando que minha carne precisa ser saciada. Então, se eu quero tudo isso, a Bíblia vai ser o último lugar que eu vou procurar. Porque eu sei que se eu procurar a palavra de Deus, ela vai refrear os meus impulsos. Ela vai paralisar o caminho que eu estou trilhando para que eu trilhe outro caminho. E a pergunta é, será que eu quero isso? Será que eu quero refrear os meus impulsos? E, consequentemente, nós compartilhamos uma cosmovisão que eu chamo cosmovisão típica de Zé Ramalho, que usa sua experiência e cultura caída para explicar o porquê sexo é assunto popular. Né? Então, sexo é um assunto comum. Sexo é um assunto que todo mundo fala. Dificilmente, na escola, no trabalho, alguém não vai fazer uma piada, um comentário sobre isso. Você é crente e você sabe que no ambiente do seu trabalho você luta com isso, no ambiente da sua escola você luta com isso. Seu colega vai perguntar para você, e aí, cara, você já perdeu a virgindade? E aí, você já fez isso? Você fez aquilo? Então, o mundo fala sobre isso diariamente. Então, como a música diz, mas não vou gozar de nós apenas um cigarro, nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Agora pega um caminhão, na lona vou alocar-te outra vez, para sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy that's of baby, Freud explica, não vou me sujar fumando apenas um cigarro, nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou o meu carnaval. E isso explica por que o sexo é assunto popular. O que ele está querendo dizer essa é a minha cosmovisão. Tudo isso que eu estou falando sobre sensualidade, sobre o meu consumo, sobre os meus limites, sobre aquilo que eu fui acorrentado, sobre o que Freud explica, tudo isso explica o porquê que sexo é assunto popular e o porquê que nós falamos sobre sexo dentro dessa perspectiva, tá? Vamos lá. O sexo está fundamentado na realidade da criação de uma cultura.
John Frame captura essa distinção. A criação é o que Deus faz, cultura é o que nós fazemos. Isso é muito importante para a gente entender esse aspecto de cosmovisão. A cultura é uma reconstrução humana, é uma reconstrução humana do mundo criado. Isso quer dizer, Deus criou o mundo. E Deus nos chamou, nos convocou a mandatos culturais, sociais, espirituais. Então, mandato cultural, social e espiritual. Nós temos que produzir cultura. Mas um grande erro que nós podemos cair é na ideia de que sexo é uma construção cultural ou social. Isso está errado. Sexo não é uma construção cultural ou social. Não é a cultura, não é a sociedade que está definindo o que é sexo. Sexo está escrito no próprio ser da humanidade, criado por Deus. Tá? O fato de tantos cristãos hoje falarem com frequência sobre cosmovisão, sem considerar o sexo, resulta provavelmente da visão empobrecida da criação. Nós precisamos entender que Deus criou todas as coisas e Deus criou o sexo. Tá? Eu vou seguir, tá? Eu sei que talvez você esteja lendo o slide aí, depois você lê os comentários, tá? Porque eu não vou poder ler tudo. Então, sigamos. Opa, deixa eu só voltar aqui. Pessoal, só uma questão que eu tive na escola bíblica passada, às vezes o slide não estava acompanhando, tá? Então, se não acompanhar, vocês me falem, por favor. Então, eu acabei de mudar de slide. Vocês estão vendo uma imagem aí? Então, nós vamos falar sobre criação, tá? A nossa perspectiva aqui hoje vai ser criação, queda e redenção. Isso vai ser muito importante para a gente. Então, vamos falar sobre criação. A unidade entre homem e a mulher. Os textos bíblicos eu vou evitar de pular porque eles serão extremamente necessários para a gente. Gênesis 2, 21 a 25. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou numa mulher e ele a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Tá? Então, aqui no texto de Gênesis 2, 24, nós nos deparamos com aquilo que seria uma pausa textual inspirada por Moisés. Tá? É como se fosse uma nota de observação dos leitores. Então, Moisés está lá escrevendo para um povo israelita que acabou de sair do Egito, e ele está falando, por isso, vocês deixam pai e mãe. Vocês que vão ler isso daqui. Está aqui, ó. Esse aqui é o motivo do porquê vocês praticam o casamento. Isso é muito importante, porque esse povo tinha acabado de sair do Egito. A cosmovisão que estava impregnada, que estava influenciando esse povo, por mais que alguns ainda estivessem adorando a Deus, estivessem orando a Deus, era uma cosmovisão egípcia. O Egito estava influenciando a forma como eles estavam praticando várias coisas, e uma delas certamente era o casamento. E aquele fundamento porque homem e mulher se unem em matrimônio. Isso desde Gênesis 1. Desde o momento que está lá, haja luz. Deus criou. Deus começou a criação. Desde Gênesis 1. Deus está falando o porquê que o homem e mulher se unem em matrimônio. Primeiro, porque Deus é o criador de todas as coisas. Segundo, porque Deus criou o homem como sua imagem e semelhança. Terceiro, porque Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Quarto, porque Deus adormeceu o homem e da sua costela criou a mulher. Quinto, porque Deus criou a mulher como sua imagem e semelhança. E sexto, porque o homem reconheceu a criação de Deus com um belíssimo poema de satisfação e gratidão. Isso significa, por que o homem se casa? Por que a mulher se casa? Porque Deus criou todas as coisas. Isso tem que estar bem fundamentado. Não é porque a sociedade acha isso bonito. Não é porque é bonito fazer uma festa de casamento. O homem só casa porque Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem e a mulher. E Deus uniu eles em uma só carne. Esse é o motivo, tá? Opa! Então, nós temos aqui a ideia do que Moisés está falando. Então, a história da criação afirma a forma como Deus determinou o que é uma relação verdadeira e boa aos olhos
do próprio Deus. Deus diz para o homem e para a mulher que nessa unidade eles teriam uma relação de profunda intimidade, onde Deus os criou propícios para isso, com capacidades naturais por meio dos seus órgãos, de desfrutar dessa relação de intimidade e de cumprir o mandato de Deus. E Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Tá? Então, uma vez que o desejo natural deles era cumprir a vontade de Deus, há um forte desejo pela união e relacionamento físico para produzir aquilo que Deus chamou de muito bom. Olha isso aqui que interessante. Aquilo que eles vão fazer agora, como marido e mulher, sexualmente falando, eles fazem porque agora eles possuem um desejo natural de cumprir a vontade de Deus. Porque Deus criou eles assim, e assim eles querem fazer tudo conforme a vontade de Deus. E qual era a realidade que eles se encontravam? Gênesis 2:25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Uma interessante expressão da sexualidade na criação. Gente, entender a nudez antes da queda é muito importante para a gente entender a nudez pós-queda, tá? Então, o prazer estético esperado pelo homem e mulher não se baseava em um padrão de autossatisfação. Adão não sofria para saber se Eva estava na medida certa, se ela estava no peso ideal, se ela estava com o cabelo na cor ideal, se ela tinha olhos bonitos, se ela tinha lábios bonitos. Adão não estava olhando para Eva e buscando esses elementos para poder ter prazer naquilo que ele estava vendo. Adão tinha prazer em Eva porque ele sabia que Eva tinha sido criada por Deus. Isso quer dizer, Eva era verdadeira, Eva era boa, perfeita e agradável, porque Eva era a criação de Deus. Eva não tinha corrupção, e isso era suficiente para ele sentir prazer em Eva. Ele olhava para ela e falava: essa mulher é osso dos meus ossos. E aí ele olha para isso e fala: cara, eu tenho prazer nisso, porque Deus criou Eva. Isso quer dizer, não existia uma excitação a partir de um padrão estético que melhor satisfazia o homem ou a mulher, mas existia uma satisfação porque aquilo que seus olhos viam era verdadeiro, conforme a vontade de Deus, e era o padrão de Deus. Adão e Eva não estavam envergonhados com sua masculinidade e feminilidade, respectivamente, porque a nudez era livre de culpa e pecado. Tá? Uma observação: os textos que estão entre aspas são textos que eu esqueci os autores. Tá? Então, assim, às vezes você vai perceber que está faltando ele aí, mas os que estão entre aspas não são meus, são de outros autores. John Street diz: o desejo foi inflamado pelo sexo oposto por todas as razões certas. A atração e o despertar sexual procederam de motivos puros e honrosos. O corpo nu foi contemplado à luz de desejos santos. Gente, quando eu leio um texto desse, eu falo, cara, que lindo, que lindo. Então, a perspectiva cristã do sexo não trata as pessoas como objetos para a satisfação própria, mas como seres criados à imagem de Deus. Eu vou repetir porque isso aqui é importante. A perspectiva cristã do sexo não trata as pessoas como objetos para a satisfação própria, mas como seres criados à imagem de Deus. Nós precisamos sempre nos lembrar que todos os seres humanos, sejam eles eleitos ou não, ainda assim são imagens de Deus, criadas por Deus. O prazer sexual não é analisado como um fator meramente genital, mas como resultado da intimidade dos cônjuges. Não se trata simplesmente daquilo que você está desfrutando no ato sexual, na prática em si, mas se trata de algo que diz respeito a uma intimidade que é construída antes da prática sexual. É uma intimidade de alguém que reconhece que é uma só carne. Gente, você se tornar uma só carne é o maior tipo de intimidade que você pode ter. Porque é uma união mística. É uma união feita pelo próprio Deus. Juntou. Vocês se tornaram íntimos. E tudo aquilo, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Tudo aquilo que vocês praticam dentro do casamento, entre eles, o sexo, é fruto de uma boa intimidade. Aqui é um conselho de um homem casado.
tá? Então já aprendam sobre isso daí. Sigamos. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á a varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2, 23. Então, Adão reconhece por meio de uma poesia que o que Deus criou a partir de sua costela possuía um padrão em conformidade com o padrão de Deus para a humanidade. Então, Adão é um indivíduo capaz de reconhecer aquilo que Deus criou e reconhecer que aquilo era bom, que Eva era a mulher mais linda do mundo, não para satisfazer, para ele se satisfazer, mas porque ela foi criada conforme a vontade de Deus. Então, podemos perceber que Adão tem uma percepção sobre essa distinção de Eva na criação. Isso aqui também é muito interessante. Gênesis 2:20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos. As aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma assoleadora que lhe fosse idônea. Idônea vem da palavra que em hebraico significa oposto, tá? Então é literalmente de acordo com o oposto dele. É algo criado em conformidade com a própria criação do homem. Ela deve ser igual ao homem e deve ser adequada para ele. A Bíblia enfatiza a diferença existente entre o homem e a mulher e descreve a união dos dois como um complemento necessário e prazeroso, tá? Então Deus criou Adão com uma perspectiva em encontrar uma auxiliadora. Só um minutinho, pessoal. Opa, deixa eu só voltar aqui. Deus criou Adão com um padrão em seu coração. Isso aqui é muito importante, esse conceito de padrão. Eu estou repetindo constantemente. Existe um padrão. Existe um padrão. Deus determinou qual é o padrão, tá? Ao não encontrar uma auxiliadora no processo de dar nomes aos animais, Adão nos revela o padrão de negação a qualquer forma que não seja o padrão de homem e mulher. Tá? É inevitável tratar sobre esse assunto, tá, pessoal? Esse é o padrão natural da criação de Deus. Homem e mulher. Olha que interessante. Uma questão apologética. Você usar o texto de Adão dando nome aos animais para você entender o padrão criacional de Deus, porque Adão olha para os animais, vê um padrão de relação entre esses animais e fala: não há nada que seja compatível a mim aqui. Não há nada aqui. Ele olha para os animais e fala: opa, não é isso que eu estou buscando, não é isso que Deus colocou no meu coração. Deus não colocou no meu coração encontrar um animal para que eu tenha relação com eles. Deus colocou no meu coração que eu preciso de algo, porque Deus que mostrou para o homem que não era bom que ele estivesse só. Deus que reconhece isso. E Deus então cria a mulher e o homem fala: isso daqui, isso aí, Deus, é essa daqui, esse é o padrão. E então ele reconhece: essa mulher é o padrão certo. E é a mesma coisa que Paulo vai defender lá em Romanos 1, 24 a 27, quando ele vai combater o pecado antinatural que os homens se entregaram. O padrão de homem com homem, mulher com mulher. Então, aqui nós temos uma boa base criacional como resposta. John Street diz o seguinte: eles foram criados para serem uma só carne, mesmo sendo de gêneros definidos e distintos. Compreendendo a natureza prática e singular dessa união, essa pluralidade e, ao mesmo tempo, essa unidade essencial, refletem a essência do Deus Trino. Façamos, plural, o homem é nossa, plural, semelhança singular. Isso significa que a união de um homem e uma mulher que se tornam uma só carne é mais profunda que uma simples relação sexual. O desejo sexual profundo é estimulado na medida em que os gêneros se unem numa só direção, enquanto juntamente se submetem à vontade de seu Criador, experimentam a alegria de um propósito único para a vida. Sua união física torna-se fruto desse compartilhamento mútuo, enquanto refletem a unidade e pluralidade do Deus Trino. Tá? Esse autor é muito importante, tá? É desse livro aqui. Eu coloquei de cabeça para baixo, então está aqui agora. Purificando o coração da idolatria sexual. Depois eu vou passar todos os livros para vocês, tá? Sigamos. Temos na criação as leis e normas criacionais. A raiz da sexualidade cristã se encontra na criação e é revelada na Bíblia, tá? Então, nós podemos tranquilamente definir que o sexo
é uma relação de intimidade entre um homem e uma mulher casados, e isso não é consequência do pecado, tá? Porque a Bíblia nos ensina como Deus criou o sexo e como ele preparou isso. Não é uma válvula de escape, não é algo para você satisfazer sua carne como se fosse um impulso animal, mas é algo para você glorificar a Deus. Peter Jones diz o seguinte: sexo, de acordo com a Bíblia, é uma bela criação da mente do Criador, coberta com suas perfeições morais. O casamento e a intimidade sexual foram primeiramente estabelecidos na humanidade por ordem do Criador, para serem desfrutados através de uma comunhão exclusiva do casal, tá? Depois vocês dão uma lida nesse comentário do John Pipe, que é bem interessante, fundamentando esses aspectos criacionais. A perspectiva de que Deus é o Criador, santo e pessoal, determina a visão que os cristãos têm sobre o mundo como um todo e sobre a sexualidade em particular, tá? Então eu fecho a parte sobre criação. Vocês também vão perceber que volta e meia eu fico indo e voltando o slide, é porque é uma falha aqui com o Zoom, porque eu tenho que ficar mexendo a tela aqui de vez em quando para poder tirar de cima do texto, tá? Então, só para vocês entenderem aí. Sigamos. Queda. Agora nós vamos falar sobre a queda. Esse é um momento doloroso. A perspectiva de que Deus é o Criador santo e pessoal, repetindo, determina a visão que os cristãos têm sobre o mundo como um todo e sobre a sexualidade em particular. Então, essa é a definição que nós precisamos ter para poder entrar aqui. Mas agora a gente vai ler o relato sobre a queda, Gênesis 3, 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe no dia... É certo que eu não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Tá? Então, com a entrada do pecado, as motivações e comportamentos do homem mudaram. Tá? John Street diz: a motivação fisiológica para satisfação sexual não é mais controlada por razões imaculadas. Por causa do pecado, os desejos distintivos de cada gênero agora são dominados pela autossatisfação, que do desejo cobiçoso, no lugar do desejo de agradar ao seu par, no cumprimento do muito bom de Deus. Então, agora o padrão, gente, continua o mesmo. Ó, isso aqui é muito importante. O padrão de Deus não mudou. Mas a forma do homem lidar com esse padrão mudou por causa do pecado, tá? Vamos lá. Opa, gente. Então, abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu vou só ler aqui a parte desse destaque. A nova percepção sobre a nudez que ambos começam a ter agora é carregada de vergonha. O abrir de olhos significa enxergar o mundo não mais a partir da ótica de Deus. Eles não enxergam mais a partir de uma unidade íntima com Deus, mas sim a partir de uma separação de Deus. A percepção da nudez revela o que um coração pecaminoso carrega: desejos voltados para a autossatisfação. Agora não é mais o que eu posso te oferecer, e sim o que você pode me oferecer. A cobiça se torna o meio pelo qual eu pego aquilo que está à minha volta para satisfazer aquilo que desejo dentro do meu coração. Depois da queda, surgiram os desejos desordenados e egoístas, bem como a competição entre homem e mulher. Tá? Depois leiam o slide completo, mas aqui nós temos... Olha só como as coisas mudaram. Agora, não é mais o que eu posso te oferecer. Agora é sim o que você pode me oferecer. Afinal de contas, quem está buscando pornografia está buscando algo, querendo saber o que esse vídeo pode me oferecer. O que essas imagens podem me oferecer. O que essa mulher, o que esse homem pode me oferecer. Então, agora muda, agora é um desejo cobiçoso, é um desejo
egoísta. Só ver se está certinho. Isso. E agora perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? E respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Agora vocês já percebem, né? A queda vem, e o homem que estava declarando um poema, qual era o poema? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha que belíssima mulher. Agora o que ele está dizendo? Foi a mulher que tu me deste. Gente, esse padrão, essa reação de Adão, já vai mostrar algo como nós vamos lidar com a criação de Deus. O homem agora que estava satisfeito na criação de Deus, por causa do pecado, agora ele está insatisfeito com a criação de Deus. E agora ele culpa Deus pela sua criação. E ele diz que por causa de Deus ele se encontra na situação que ele se encontra. E aí, Deus, o que você vai fazer? Gente, esse padrão é um padrão que se repete muito no campo da pornografia. Culparmos a Deus pelo pecado que nós estamos praticando. Então, a insatisfação será algo presente no coração do homem, um ser insatisfeito, um ser sexualmente insatisfeito, tá? Então, quando um homem ou mulher busca um caminho de práticas sexuais buscando vários parceiros para se satisfazer, é simplesmente o padrão de Adão se repetindo. A insatisfação com Deus em relação à sua criação. E não somente uma insatisfação, mas o desejo de dominação estará presente na sexualidade caída. E não só da mulher, né? Porque a mulher ela vai tentar governar, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, a mulher vai tentar lutar contra isso, né? E ela vai, então, agora buscar dominar o homem, mas o homem, dentro do seu processo de governar, também vai tentar governar a mulher de forma pecaminosa, dominando a mulher, subjugando a mulher, de forma que no sexo ele quer somente o seu alto prazer, e ele subjuga a mulher, humilha a mulher, e vice-versa, tá? Então, John Street diz, a submissão voluntária da mulher é substituída pelo desejo de controlar seu marido. Por consequência, para manter sua liderança, o marido tem que lutar por ela. O pecado prejudicou irreparavelmente a coreografia conjugal, tanto a tranquila e amorosa liderança do marido como o natural seguir da esposa. No lugar deles estão luta, tirania, dominação, manipulação, enganos e artifícios. O domínio de Deus no casamento foi substituído por um domínio de desejos pessoais. O desejo cobiçoso tomou o lugar do desejo santo. E aí, meus queridos, nós precisamos entender uma coisinha aqui, tá? Agora nós estamos entrando, dando um salto. Vocês vão achar estranho, mas eu estou dando um salto aqui para a gente. Aqui a gente trouxe aspectos da queda, tá? E por não ter tempo, eu não vou dizer tudo aquilo que aconteceu de Gênesis até a Revolução Francesa, porque eu não tenho tempo para isso. Mas agora eu quero tratar duas coisinhas que são extremamente importantes para a gente entender o que está acontecendo com a gente no nosso tempo presente. O que é essa política da pornografia, como diz Rushduni? Tá? Onde é que isso se enfatizou mais ainda? E aqui nós temos uma segunda parte dentro da queda, tá? Que é a ideia de que nós nos tornamos escravos da liberté sexual, da liberdade sexual. A Revolução Francesa não buscava uma independência necessariamente de um país. Ela buscava uma liberdade e uma fraternidade e uma igualdade, revelando o quanto que o coração do homem é caído, tá? Então, o que tudo isso gerou ao longo do tempo? Como o mundo chegou até aqui, naquilo que nós chamamos de pós-modernidade. Então, nós temos a queda, e agora, como é que nós chegamos aqui para tratar sobre esse assunto?
As raízes da sexualidade pós-moderna estão enraizadas em uma terra de corações podres e deteriorados por causa do pecado. A cosmovisão sexual pós-moderna é o que estamos vendo e lidando hoje em nossos tempos. E aí eu te faço uma pergunta: você sabe qual é a cosmovisão que de fato define o que é sexualidade para você? Você confessa com seus lábios que possui uma cosmovisão bíblica, mas o seu coração está entregue a uma cosmovisão caída sobre o sexo? Você sabe que uma pessoa hoje que possui ou se namora com uma cosmovisão pós-moderna do sexo defende? E para isso nós precisamos conhecer algumas das influências da sexualidade pós-moderna, tá? Então, sigamos. Revolução Francesa. Andrew Sandler diz: ela constituiu na primeira revolução secular na história humana. Tá? É claro, ele está dizendo isso dentro do conceito filosófico do que é secular e do que é revolução. A gente vai ver daqui a pouco que existe um outro conceito sobre um tipo de revolução secular que já é revelado na própria palavra de Deus, lá em Gênesis 11. Tá? Uma revolução, mas ele falando especificamente da Revolução Francesa, uma revolução que separa os papéis do Estado e da Igreja, um mundo que se desvincula de uma prática medieval sobre sociedade. Há uma busca de que o Estado fosse o instrumento para exorcizar a Igreja dos corações dos homens, liberdade, igualdade e fraternidade. E esse conceito não apareceu no mundo pela primeira vez na Revolução Francesa, mas sim lá em Gênesis 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O homem que busca construir a Torre de Babel é o mesmo que quer ser livre e independente de Deus. O homem que se iguala, não porque reconhece ser a mesma imagem e semelhança de Deus, mas porque reconhece em seus corações uma igualdade de desejo de serem seus próprios deuses. Eles não estão falando, nós somos iguais porque nós somos imagem e semelhança de Deus. O que eles estão dizendo, na real, é, nós somos iguais porque nós somos pecadores. Nós desejamos as mesmas coisas. Nós desejamos ser iguais a Deus. Por isso que nós somos iguais. Se tornam um, fraternos, se tornando cada vez mais separados de Deus. O que eles estão buscando aqui? Unidade. E como é que eles estão construindo a unidade deles? Se separando de Deus. Façamos algo para que torne célebre o nosso nome, não o nome de Deus. Então, vamos nos afastar de Deus e vamos aumentar a nossa unidade em pecado. Então, aqui nós temos esses conceitos presentes. E na Revolução Francesa, o homem construiu a sua nova Torre de Babel. E o sexo era o seu jardim. E o jardineiro desse jardim tem nome. Esse nome aí, tá? Vocês estão vendo em francês aí? Vocês estão vendo o nome em francês aí? Eu não vou ler para vocês, porque eu não sei ler francês. Mas ele é o Marquês de Sade, tá bom? Essa definição do Wikipédia ela é muito interessante, tá? Porque não é uma definição de um crente. Olha só. Marquês de Sade nasceu em Paris, né? 2 de junho de 1740. Foi um aristocrata francês, escritor libertino. Muitas das suas obras foram escritas enquanto estava na prisão da Bastilha, encarcerado diversas vezes, inclusive por Napoleão Bonaparte. De seu nome surge o termo médico. Gente, termo médico, tá? Essa é a definição aí do Wikipédia. Sadismo, que define a perversão sexual de ter prazer na dor física ou moral do parceiro ou parceiros, tá? Então, nós temos aqui aquele que nós vamos agora entender como constrói a cosmovisão sexual a partir da Revolução Francesa. E aqui vai ser rápido, tá, pessoal? Porque aqui essas partes são definições. Então, algumas coisas sobre o Marquês de Sade. Sade era o pensamento lógico do iluminismo que levou sua rejeição humanista de Deus à sua conclusão lógica. Era um homem completamente réprobo que recusava-se a considerar suas ideias
e ações perversas como de algum modo inferiores. O pensamento de Sade desdenhava de qualquer divindade, para ele um fator limitante ao homem, e assim libertava-se de todas as restrições morais. No mundo absolutamente naturista, Sade viu todas as coisas naturais como normativas. Eu não sei se vocês entendem basicamente isso daqui, mas o naturalismo se torna o normativo. Isso quer dizer, ele olha para o animal e vê um animal fazendo sexo, ele fala que isso é o natural do homem. Isso é a norma. Então, o selvagem é a norma social. Percebem que o conceito natural de Sade é diferente do apóstolo Paulo? O natural para Sade é o primitivismo evolucionista e o de Paulo, o natural, é o criacional. Um pressuposto do pensamento de Sade era que o homem veio do caos e, portanto, o caos é legítimo. Tudo é permitido, exceto o cristianismo. Para Sade, a pornografia não era lixo. Entendam, tá, pessoal? O que ele está dizendo sobre pornografia aqui não é um conceito que nós temos de pornografia, internet, vídeo, mas um conceito de pornografia para a época. Mas a voz da libertação, a declaração de independência humanista em relação a Deus e toda a lei. Uma ideia resumida da tese de Sade era que, se em lugar de Deus a natureza era suprema, segue-se que não há queda, e o homem e o mundo, tal como presentemente existem, são normativos. Desse modo, chamar qualquer coisa de pecado era passar de a ofensa suprema contra a natureza do homem. Se Deus não existe pecado. Se o sexo é evolucionista, isso significa que tudo aquilo que nós praticamos é aceitável. Sade insistia a natureza em todas as suas formas, assassinato, estupro, roubo, doença, morte, etc., é tão normativa quanto a vida e a saúde. Entendam, tá, pessoal? Quando nós praticamos pornografia, o que é praticar pornografia? É ver e você pode se masturbar, né? Há uma prática em cima da pornografia e muitos consomem pornografia sem se masturbar. Mas quando nós nos envolvemos com pornografia, nós estamos compartilhando a cosmovisão do Marquês de Sade. Nós estamos compartilhando uma ideia normativa do naturalismo, tá? Então entendam isso. Isso é muito importante. O quanto que tem coisas envolvidas, não é só pornografia da forma como você entende. Continuando. Marquês de Sade é uma fonte para o que ouvimos hoje em defesa das mais variadas formas de amor. Não importa como, com quem, de qual jeito. Se é natural, é amor. Amar é natural. Na forma mais humanista de entender amor. E quais são as formas possíveis de sexo dentro dessa cosmovisão humanista? Eu vou perguntar de novo para vocês. Vocês acabaram de ver o que Sade acredita, tá? Então, quais as formas possíveis de sexo dentro dessa cosmovisão humanista? Pessoal, não há limites. Você é livre dentro da prisão da autossatisfação. Na cosmovisão de Marquês de Sade, é tudo. Se você quiser fazer sexo com uma mesa, isso te traz prazer, você faz sexo com uma mesa. Se você quer fazer sexo com um animal, isso te traz prazer, você faz sexo com o animal. Não é à toa, pessoal, que pornografia, quando você entra lá no site, a variação é enorme. Você vai desde o conceito básico daquilo que satisfaz visualmente até o conceito mais bizarro, tá? E pessoal, eu estou tentando falar da forma mais livre aqui sobre esse assunto, tá? Porque pornografia é isso. É bizarro, é sexo com animal, zoofilia, incesto, são essas coisas que estão ali envolvidas. Você pode até virar, não vejo essas coisas, mas você compartilha dessa cosmovisão no momento em que você consome pornografia. O homem caído insatisfeito ditou para si uma liberdade que permitisse ele descobrir nas mais variadas formas de prazer o que é sentir satisfeito. É semelhante a um homem se afogando e morrendo de sede. Vocês entendem? O homem que é libertino, ele está afogado, ele está se afogando. Qual é a coisa que está mais entrando na boca de uma pessoa que está se afogando? Água. Água.
E ainda assim, uma pessoa que está se afogando está se sentindo sede. Esse é o homem caído. O homem caído é alguém que está o tempo todo, ele está se afogando com a água, ele está falando, eu estou com sede, eu preciso de mais, eu preciso de variadas formas, eu preciso de variados jeitos, porque eu não estou saciado, o meu pecado não está saciado, o meu coração não está saciado, tá? E aí, falamos sobre a Revolução Francesa, tá? E agora eu vou falar sobre uma segunda coisa. Nós podemos falar sobre várias coisas também desde a Revolução Francesa, tá? Mas eu não tenho tempo. Então eu optei por falar sobre Revolução Francesa e a Revolução Sexual de 1960. Sigamos. Essa imagem ela é muito importante, tá? E eu fiz questão de usar essa obra de arte, porque essa obra de arte é um conceito de arte que retrata a loucura. É desse mesmo pintor, que eu não estou lembrando o nome dele agora, tem outras obras de arte. E esse é o conceito. A Revolução Sexual é uma loucura. A Revolução Sexual de 1960 é algo que é tão louco que precisa ser colocado na cabeça das pessoas. Mas, como o coração do homem é caído, ele está propício a aceitar até mesmo a loucura. Tá? Êxodo 32, 1:6. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Esse conceito, tá, de beber e levantou-se para divertir-se, é o conceito de orgia, tá? Lembre-se, o Peter Jones vai trabalhar muito isso, o conceito de paganismo, de adoração cultual a deuses, está extremamente relacionado à sexualidade. E, gente, todas as vezes que eu me deparo com esse texto de Êxodo, eu falo, cara, nós somos capazes de tudo mesmo. Esse povo acabou de sair do Egito e eles, olha a declaração, esse bezerro são seus deuses, tá? Então, o povo vendo que Moisés tardava para voltar, eles optam por se entregar à infidelidade a Deus, por meio de um adultério. Então, o que está acontecendo aqui é um adultério, tá? Esse povo tem uma aliança com Deus e agora eles estão dispostos a cometer um adultério. E expressam aquilo que se encontrava em seus corações. Então, para satisfazer os seus olhos, né? Então, eles estão assim, cara, Moisés não está aqui, eu não estou vendo Moisés. Será que Moisés existe? Olha o conceito filosófico aqui. Eu não estou vendo Moisés. Moisés existe? Se Moisés não existe, logo não existe Deus, porque Moisés é o representante de Deus. E se o representante de Deus não existe, então eu posso fazer o que eu quero. E o que eu quero um outro Deus. Então optam pelo prazer momentâneo da excitação visual. Olha o conceito aqui de idolatria. Excitação visual de um Deus morto. Porque ignoravam a realidade da voz e presença de um Deus vivo. Olha que também interessante. Palavra nos alimenta. Nós cremos em Deus. O homem caído, ele precisa de uma excitação visual. Ele nega aquilo que ele está ouvindo e agora ele opta por ver um Deus. Eles não sabiam esperar em Deus do que ele estava falando e providenciando para o seu povo. E esse é um comportamento que repete ao longo da história de Israel até o dia de hoje. Por exemplo, o berço da Revolução Sexual foi nos Estados Unidos da América. Um país que não queria mais esperar em Deus e ouvir o que Deus estava falando em sua palavra. A década de 40 e 50 é considerado por muitos a década de ouro da família americana, o típico subúrbio americano, aquele conceito de casas iguais, o carro excelente, a família bonita. Vocês sabem o que eu estou falando. Quando vocês assistem um filme, eu vejo imagens, você vê aquele conceito de família de propaganda de margarina. Esse é o conceito da família da década de 40. Mas qual era o erro desse conceito de família?
é que aqui nós temos um conceito muito forte de conservadorismo. Por isso que, às vezes, a gente peca muito, hoje em dia, falando eu sou conservador, né? De certa forma, o cristão é conservador. Mas existe um conceito de conservadorismo que olha para a história sem olhar o conceito de cristianismo. É um conceito de conservadorismo não bíblico. É um conceito de conservadorismo social. Então, na década de 40 e 50, nós temos uma formação familiar extremamente conservadora. Não aceita a homossexualidade, não aceita adultério, adultério é crime, homossexualidade é crime, beleza. Esse é um conceito de conservadorismo. Mas eles não possuíam uma cosmovisão necessariamente bíblica. Esse conceito de conservadorismo tem influência bíblica, mas a Bíblia começa a dar espaço para outras coisas. E é quando eles ignoram o Deus que fala por meio dessa palavra, eles criam um bezerro de ouro. E qual é o bezerro de ouro da década de 60? A liberdade sexual. Esse é o bezerro de ouro da sociedade americana e da sociedade como um todo, a liberdade sexual. E eles tiveram um sacerdote. Arão foi quem construiu o bezerro de ouro, mas nos Estados Unidos eles tiveram um sacerdote que reuniu por muito tempo o ouro necessário para a criação deste bezerro, que foi Alfred Kissen. Tá? Gente, esse cara é bizarro. Então vamos lá. Kissen nasceu em 23 de junho de 1894, 25 de agosto, aqui está errado, tá? Aqui é o editor. Ele nasceu antes, tá? Tá bem errado isso aqui. Ele foi um biólogo americano, professor de entomologia e zoologia e sexólogo, que em 1947 fundou o Instituto de Pesquisa do Sexo da Universidade de Indiana, agora conhecido como Instituto Kinsey, para pesquisa do sexo, gênero e reprodução. Ele é mais conhecido por escrever comportamento sexual do homem humano e comportamento sexual na mulher humana. Também conhecido como os estudos de Kinsey, bem como a escala de Kinsey. A pesquisa de Kinsey sobre sexualidade humana foi fundamental para o campo da sexologia. Provocou controvérsia nos anos 40 e 50 e seu trabalho tem influenciado os valores sociais e culturais nos Estados Unidos, bem como internacionalmente. Isso quer dizer, ele produziu materiais na década de 40 e 50 e na década de 60 ele foi utilizado como um boom. Tá? Então, algumas coisas sobre Alfred Kinsey. Ele era filho de pai metodista e dizia que recebeu uma criação muito rígida quando criança. Aos 17 anos, se tornou um líder de escoteiro. Sua tenda, como sua biblioteca naturalista, revista de nudismo, de 12 volumes, era o ponto de encontro para dezenas de pessoas nos acampamentos. Kinsey, nessa época, já se considerava bissexual. Ele abusou de garotos confiados a ele nos acampamentos. Kinsey era um ateu assumido que considerava o cristianismo extremamente limitante. Ele era um zoólogo que se enveredou para os estudos da sexualidade humana. Olha só, ele pega o padrão sexual do animal e agora ele está falando, esse é o padrão do homem. Kinsey se agarrou na fórmula darwiniana de que o homem era apenas uma outra espécie animal. E como tal, o desejo de satisfação sexual é simplesmente uma necessidade biológica natural. Para ele, as necessidades sexuais de qualquer tipo não devem ser evitadas. Ele era fascinado por todos os tipos de depravação conhecida pelo homem e se interessava intensamente no que ocorria por dentro da mente dos masoquistas, sadistas, molestadores de crianças e dentre outros. Ele foi um cientista que fraudou dados em seus estudos para fundamentar a ideia de que o cidadão comum buscava para si uma liberdade em sua sexualidade e que a sociedade conservadora americana que impedia tal liberdade. Para ele, um dos seus achados mais revolucionários foi de que crianças eram seres sexuais desde o nascimento. No seu livro, O Comportamento do Macho Humano, tem um capítulo no qual crianças foram torturadas pelo que se chamava dado científico. Isso se descobriu muito tempo depois, tá, pessoal? Esse dado sugere que no mínimo 317 e no máximo 1.200 crianças foram abusadas, com alguns sendo estuprados sexualmente com o tempo cronometrado. Ele acompanhou o molestador americano sem o entregar para a polícia, para conhecer um pouco mais o seu comportamento. Para ele, era uma mera coleta de dados. Uma fundadora dessas instituições diz: o que fazer a respeito de situações nas quais crianças e pessoas mais velhas e mais fortes têm relacionamento sexual, onde um e outro sente prazer, e as crianças se sentem bem acerca disso, porque se trata de algo ingênuo, sedutor e prazeroso.
essa daqui é uma das mulheres que cuida de instituições pautadas a partir da cosmovisão de Alfred Kinsey. Então, ela está fazendo uma pergunta: qual o problema disso? Né? Todas as formas de sexo consensual são boas, ou pelo menos neutras. Os problemas não surgem do sexo, mas da culpa, do medo e da repressão. Esse tipo de crença é estabelecida para conduzir seus seguidores em cruzadas contra todo tipo de proibição sexual, incluindo o incesto. Olha só, o que impede a gente desfrutar do sexo? É a culpa, o medo e a repressão. Se você tira a culpa, o medo e a repressão, você está livre para tudo. Kinsey foi devidamente rodulado como pai da revolução sexual americana. Ele criou o bezerro de ouro da liberdade sexual americana. Tá, pessoal? Então, quando você... Mais uma vez, eu falei sobre Marquês de Sade, né? Quando você consome pornografia, você consome uma cosmovisão de Alfred Kinsey. Para ele, o início era... Você viu onde é que ele começou, né? Lá quando ele era líder de escoteiro. Ele começou com pornografia. Olha os limites disso, onde foi. Incesto, estupro, molestadores, abusos contra crianças, porque isso, para ele, era permitido. E todos eles, como Marquês de Sade e como Alfred Kinsey, tiram Deus, e quando você tira Deus, não há culpa. Então, sigamos. Colocando o bezerro de ouro no meio da sala, a pornografia, tá? Alfred Kinsey, ele criou o bezerro de ouro. Mas vocês entendem que ele estava no campo acadêmico? Vocês entendem que ele está ali no campo da ciência? Ele está criando ideias, criando ideias. Livros foram escritos por causa disso, ele fundamentou muitas pessoas, mas alguém tinha que colocar isso dentro de casa. Gente, ninguém pegaria um livro científico do Alfred Kinsey e falaria: pessoal, famílias, leiam esse livro. E agora vocês vão desfrutar da verdadeira liberdade sexual. Não, gente. O livro dele, o material dele, são pedaços de ouro do conceito dele. E aí o que ele fez? Ele construiu o bezerro de ouro, há um processo de estética aqui, e agora ele fala: façam o que vocês quiserem com esse bezerro. E aí nós temos a pornografia. A pornografia é um bezerro que agora é colocado dentro da sala. E existe um homem que fez isso, tá? Opa, volta. Existe um homem que fez isso. Porém, quem colocou este bezerro no meio da sala das famílias americanas foi outro homem, o Hefner. Ele, em resumo, foi o criador da Playboy, tá? Então, ele foi alguém que foi o responsável por colocar esse bezerro dentro. Gente, já existiam materiais aqui e ali de pornografia, visual e tal, mas a Playboy, ela define o conceito de pornografia ali a partir de 53, tá? A primeira versão da revista dele foi vendida para 50 mil pessoas, tá? E em 2011, ele tinha uma fortuna pessoal em 43 milhões de dólares. Isso subiu muito, tá? Ele frequentava a Universidade de Illinois em 1948 e ele teve acesso ao livro de Kinsey, O Comportamento Sexual do Macho Humano, quando foi publicado. Aos 21 anos, empolgados, exaltou o livro no jornal universitário. Foi uma revolução para mim, pois confirmou toda a hipocrisia da sociedade, o abismo entre o que dizemos e praticamos. E aí você pensando que o fundador da Playboy não tinha uma cosmovisão, né? Não tinha uma influência mais profunda. Kinsey foi extremamente influente para ele. Hefner diz: nunca foi minha intenção ser um revolucionário. Minha intenção era tentar criar uma revista voltada para o público masculino que incluísse sexo. Isso se revelou ser uma ideia revolucionária e se deve ao fato de vivermos no que eu tenho visto em uma sociedade muito repressora e doentia. Os anos 60 foram um estouro para a Playboy, tá? O autor Steve Gallagher diz o seguinte: de repente, a moralidade da nossa nação teve um golpe mais forte ainda quando as orações públicas foram banidas das escolas, o descontamento social e político se tornou mais expressivo e o desastre chamado de Guerra do Vietnã havia sido anunciado.
No fim da década, o consumo de drogas estava desenfreado em todos os territórios nacionais. Isso quer dizer, a sociedade americana vira de ponta cabeça e agora você tem a Playboy dando um grande impulso para essa enorme onda de imoralidade, inundando a década mais tumultuada dos Estados Unidos. Hefner diz, a Playboy libertou uma geração da culpa com relação ao sexo, mudou algumas leis e ajudou a promover uma ou duas revoluções. A Playboy é a revista que mudou a América. Tá? Então, o que nós conhecemos hoje em relação ao consumo de pornografia na pós-modernidade tem raízes na Revolução Pornográfica dos anos 60. Pessoal, vai dar agora, a gente está indo para 20h45, tá? A gente está perto de fechar 1 hora. E, pelo que eu conheço aqui dos slides, a gente está caminhando para o final, tá? Para o meu conceito de final. Tá? Vamos lá. Só mudar aqui. A pornografia é a expressão visual de algo muito mais definidor. Para Rushduni, a pornografia é uma consequência necessária de uma cosmovisão específica. Uma visão do homem e sua relação com o mundo. Uma perspectiva que guia e molda nossas percepções de origem e lugar no mundo. Tá? Então, Rushduni escreveu um livro excelente, A Política da Pornografia, editora Monergismo. Recomendo a leitura. Tá? Então, nós temos aqui o desenvolvimento cinematográfico da pornografia. Depois vocês podem ler, se vocês quiserem conhecer um pouco. Tá? Então, o consumo da pornografia foi realizado por muito tempo em livrarias para adultos, depois vídeos cassetes em casa e depois a internet. No livro O Império da Ilusão, Chris Reid explica: os filmes pornográficos não se ocupam só de sexo. Não há ação porque nenhuma das mulheres tem permissão para ter o que equivale a uma personalidade. A emoção que elas estão autorizadas a exibir é um desejo insaciável de satisfazer os homens, especialmente se esse desejo envolve a degradação física e emocional das mulheres. A iluminação dos filmes é cruel e clínica. A pornografia, que se anuncia como sexo, é uma pantomima estranha e branqueada do sexo. Os atos exibidos na tela estão além da resistência humana. Os cenários são absurdos. Usa-se maquiagem e produção para disfarçar as manchas. O sexo é reduzido a um estreito espectro de dimensões esterilizadas. Aquelas pessoas nos filmes são fantoches, mercadoria do sexo feminino embaladas. A pornografia não promove o sexo. Se definirmos o sexo como um ato compartilhado entre dois parceiros, ela promove a masturbação. Ela promove a solitária autoexcitação, que impede a intimidade e o amor. A pornografia proporciona prazer a si mesmo a custas de outra pessoa. Tá? A pornografia, então, ela é apresentada como uma porta de entrada para um paraíso. É aquilo que eu falei quando eu tinha 11 anos. Eu falei, opa, o que os meus primos estão apresentando aqui parece ser um paraíso. Um lugar secreto onde podemos desfrutar dos prazeres nunca antes imaginados. Ali você não precisa sair da segurança da sua casa e você pode, então, afirmar como deseja se afirmar. Subjugar como deseja subjugar e dominar como deseja dominar. Tudo nesse paraíso é meio de consumo. Tudo está em serviço e adoração ao Senhor daquele momento. Você mesmo. No momento que você está consumindo pornografia, você é o seu próprio Deus. Você está adorando a si mesmo. E o que você está procurando é imagens e formas de entregar ofertas ao seu Deus, ao seu próprio Deus, que é você. Servido como rei, mas sujo como um porco. O paraíso da pornografia é uma ilusão. Você suja suas mãos muito mais do que você imagina. Ali você é financiador de assassinos, estupradores, molestadores, traficantes, cafetões, aliciadores, tráfico humano, entre outros. E aqui, um dos textos, além, eu poderia ter utilizado, Provérbios 7, porque o mandamento é lâmpada, instrução, luz, e as repreensões das disciplinas são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas adúltera anda à caça de vida preciosa.
Tomará alguém fogo no seio? Isso aqui, ó, muito importante. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés? É possível consumir pornografia sem se sujar? Essa imagem expressa muito bem esse texto do conceito da mulher que seduz. E essa imagem da mulher que seduz, gente, não está falando sobre uma mulher especificamente. Está falando sobre um conceito de sensualidade. Tanto mulheres quanto homens são cativados por esse conceito de sensualidade. E estão postos a se sacrificarem. E o que essa mulher adulta, o que esse conceito de sensualidade faz? O que a pornografia faz? O que uma cosmovisão sexual caída faz? Enfia uma faca, uma espada no seu pescoço. É isso que essa imagem está expressando. Você que está consumindo pornografia, é isso que está acontecendo com você nesse exato momento. Pornografia destrói sua visão de sexo. Pornografia destrói sua visão sobre as mulheres e homens. Pornografia destrói a visão das mulheres sobre si mesmas e dos homens sobre si mesmos. A indústria pornográfica abusa das mulheres e dos homens. Pornografia é pecado contra sua esposa ou marido. Pornografia destrói famílias. Pornografia é escravizante. Pornografia corrompe seu caráter. Pornografia desperdiça seu tempo, energia e dinheiro. Pornografia enfraquece seu relacionamento com Deus. Pornografia enfraquece seu serviço a Deus. A pornografia parece doce, mas conduz à destruição. A pornografia conduz a remorso e vergonha, mas nem sempre conduz a um verdadeiro arrependimento. A pornografia pode parecer secreta, mas é vista por Deus. Pornografia promete respeito, mas na verdade você está sendo humilhado. Pornografia promete relacionamento, mas o único relacionamento que você está vivendo é com você mesmo. Pornografia promete refúgio, mas o único refúgio que você deveria ter é Deus. Pornografia promete recompensa, mas a única recompensa que você tem é a morte. Pornografia promete retaliação, mas o único que é retaliado é seu próprio corpo e sua própria alma. E pornografia promete redenção, mas só Cristo pode prometer redenção para você. É isso que pornografia é. No cerne da pornografia está a autoadoração. É isso. É isso que você está fazendo. Você está adorando a si mesmo. Tá? E, gente, a causa da raiz é sempre o nosso coração. O coração é a raiz de todos os pecados. E seus desejos pecaminosos, pecamos porque cremos em mentiras a respeito de Deus, em vez de crermos na palavra de Deus. E porque adoramos ídolos em vez de adorarmos a Deus. Tim Chester. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. João Calvino. Esse desenho expressa muito bem. É isso. Isso, esse emaranhado aí que está no coração do homem caído. E o coração caído é a raiz de todos os pecados. Tá? Um consumidor de pornografia é alguém com sangue nas mãos. Neste jardim, você descobre que seu corpo precisa tornar ao real tudo aquilo que era virtual. E é aí que você aplica a sua cosmovisão do mundo à sua volta. Aquilo que era uma porta para um jardim se revela como uma porta para o inferno. Pornografia se tornou na vida de muitos crentes lugar de habitação. Não é tão sujo, não é tão mal, não machuca ninguém. Pornografia é um dos meios que os cristãos mais se revelam insatisfeito, ingrato com Deus. Por meio da pornografia, dizemos que o real de Deus não é bom. Dizemos que a forma de Deus não é boa. E então criamos um mundo onde eu digo para Deus o que é verdadeiramente bom. Eu começo a dizer para Deus, e não Deus começa a dizer para mim. O real é sempre evitado e com isso nos tornamos meninos e meninas eternos. Eu não vou ler para vocês, gente, mas leiam isso daqui. Eu não sei se vocês conhecem Jordan Peterson. Ele é um psicólogo canadense, se não me engano, extremamente influente hoje. Ele está flertando, então, já saibam, desde já, né, quem ele é. Ele, ultimamente, tem flertado bastante com o cristianismo, tá? Mas ele traz verdades muito profundas e ele apresenta o conceito da síndrome de Peter Pan,
Em resumo, isso daí, tudo que eu estou dizendo, Peter Pan é alguém que não quer crescer. Então, Peter Pan ele está vivendo uma vida ilusória, tá? Ele se acha um garoto mágico. E por isso cria essa ideia de que crianças são mágicas e elas podem ser qualquer coisa. Elas são puro potencial. E o que Peter Pan quer fazer? Peter Pan não quer abrir mão disso. Por quê? Ele está tendo vários adultos à sua volta. E um exemplo desse adulto é o Capitão Gancho. E o Capitão Gancho é quem? Capitão Gancho é alguém feliz. Capitão Gancho é o inimigo. E isso significa que, cara, eu não quero me tornar igual o Capitão Gancho, porque me tornar adulto é ruim. Então, primeiro você teria que ter um gancho na mão e depois você teria que ser um tirano. E depois você teria que perseguir um dragão, que é o dragão do caos com um relógio no estômago. Isso quer dizer, esse dragão, ele está o tempo todo consumindo o tempo. Isso quer dizer, eu não quero isso para a minha vida. Esse é o Peter Pan. E o que acontece quando você envelhece? O tempo já arrancou um pedaço de você. Então, eu quero me tornar e quero ser uma criança para sempre. E aqui lembra, Peter Pan olha para ele e diz, não vou sacrificar a minha infância por isso. E tudo bem, então ele vai se tornar então rei dos meninos perdidos. E ele também sacrifica a possibilidade de ter um relacionamento com uma mulher. Esta é Wendy. Ela é uma garota caseira da classe média conservadora de Londres. Wendy quer crescer, ela quer ter filhos e quer ter uma vida real. Ela aceita a mortalidade, ela aceita sua maturidade. Porém, Peter Pan tem que se contentar com a Sininho. Ela nem existe. Ela é como a fada da pornografia. Ela não existe. Ela é o substituto para algo real. Então, se você lembra da história de Peter Pan nega a realidade, ele se torna rei dos meninos, se torna uma criança eterna, nega o relacionamento que poderia ser construído com Wendy, uma menina que quer se tornar mulher, e então ele se contenta com a Sininho, a fada da pornografia. Então, irmãos, não substitua o real, o verdadeiro e bom de Deus. E diante de tudo isso, o que temos para os cristãos quando o assunto é sexualidade? Acabei de fechar 1 hora, tá? Desde quando eu comecei. Então, esses próximos minutos é para concluir. É porque o pessoal fala que meus encontros são longos demais, eu estou tentando melhorar, tá? Então, vamos lá. Redenção, tá? Essa imagem de Rembrandt, o retorno do filho pródigo, é uma imagem que reflete muito bem esse conceito de redenção. Sigamos. Efésios 5, 22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Você se lembra que quando eu falei de criação, eu usei Gênesis 2, 24, correto? Agora nós estamos utilizando Efésios 5, 31. Paulo usa a mesma argumentação de Moisés ao ensinar o motivo pelo qual nos casamos. Para o autor inspirado, tudo o que ele acabou de dizer fundamenta o motivo pelo qual aqueles que estavam lendo e queriam ler, ler o sagrado texto, se tornavam uma só carne. O porquê o homem e a mulher se unem em matrimônio. Lá no início era por causa da criação, né? Agora, porque Cristo é o redentor de todas as coisas, porque Cristo amou sua noiva, deixando a casa do seu pai, porque Cristo se entregou e se sacrificou por sua noiva, porque Cristo é o cabeça e o salvador do corpo, porque Cristo é Senhor sobre a noiva e não mais quer dominar o noivo, e a noiva não mais quer dominar o noivo,
porque Cristo purifica a sua noiva por meio de água e palavra, porque Cristo apresenta a sua noiva gloriosa, sem mácula nem ruga, coisa semelhante, porque Cristo apresenta a sua noiva santa e sem defeito. Isso quer dizer, na criação, nós temos o porquê nós nos casamos. E na redenção, nós também temos o porquê nós nos casamos. Criação e redenção são respostas para a sexualidade cristã. Cristo é o nosso Redentor. E como Redentor, ele se apresenta como noiva e marido da sua noiva. E esposa, e a sua noiva e esposa a igreja. Tá? Aqui eu estou usando a perspectiva de já e ainda não. Né? Nós já somos esposa de Cristo, mas ainda não. Nós somos noiva. Né? Nós esperamos pelo noivo Jesus Cristo. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então nós estamos nos preparando para as bodas do Cordeiro, para esse encontro com o nosso noivo, Jesus Cristo. Para aplicarmos uma cosmovisão bíblica em nossa sexualidade, precisamos entender que já estamos dentro de um casamento. Nossas vidas como casados, noivos, namorados, solteiros, precisam ser submetidas a uma realidade superior, o casamento entre Cristo e a igreja. Pessoal, se você é solteiro, eu gostaria de te dar uma notícia. Você é casado. Se você é casado, você é casado. Se você é noivo, você é casado. Se você está namorando, você é casado. Por quê? Você que é crente, vive uma realidade superior. Você já é noivo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Você já está casada com Cristo. Você já está casado com Cristo. Isso quer dizer, o solteiro, ele nunca pode virar para uma pessoa, então um homem nunca pode virar para uma mulher e falar, nossa, eu estou me sentindo tão só, eu preciso de alguém. Nossa, eu estou me sentindo tão vazio, eu preciso preencher o meu vazio. Não, gente. O solteiro cristão, ele fala, nossa, eu estou tão satisfeito em Cristo, eu estou tão satisfeito no meu casamento com Cristo, eu estou tão satisfeito no meu relacionamento com Cristo, que agora eu quero representar Cristo e a igreja. E por isso eu quero me casar. Vocês entendem? Não é uma busca por autossatisfação, mas é por estar satisfeito em Cristo, agora eu quero me satisfazer na criação. E o casamento é uma das formas de nós nos satisfazermos. Por isso que Paulo, gente, fala tão bem sobre o casamento. Porque Paulo era casado, mesmo não se casando com nenhuma mulher. Mas Paulo entendia o que era ser noiva. E nós precisamos inculcar isso na nossa mente. O crente solteiro é solteiro no que diz respeito a um cônjuge, mas não é solteiro no que diz respeito a Deus. Porém, nossa sexualidade ainda é fragilizada, sim, por causa do pecado que ainda existe aqui em nosso coração. O velho homem ainda habita aqui. Mas não apenas isso. O fato é que, na prática, muitos de nós não vivemos como pessoas casadas. Vivemos como solteiros espirituais. Assumem publicamente uma cosmovisão com seus lábios. Falam, eu sou de Cristo. Mas vivem como solteiros, dentro do casamento que dizemos estar, um casamento com Cristo. Vivemos como adúlteros. A cosmovisão bíblica da sexualidade é uma cosmovisão que lembra ao mundo que hoje estamos casados novamente com o Criador do universo. Nós precisamos entender a profundidade disso. Se lá atrás nossos pais se entregaram ao pecado, se separando do Criador, hoje nós estamos unidos ao Criador por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma relação de intimidade. Não partimos para nossas relações com outras pessoas a partir do nosso status civil social, mas sim a partir do nosso status civil espiritual. Devemos viver como uma noiva que deve viver. Paulo traz as orientações como uma noiva deve viver. Paulo traz as orientações no texto de Efésios. Isso quer dizer, aquelas orientações do texto de Efésios não valem somente para a esposa que está casada,
vale também para qualquer indivíduo que é solteiro. A nossa relação com Deus aponta para a nossa sexualidade. Olha só as conexões de intimidade que são descritas na relação de Deus com o povo de Israel em Ezequiel 16. Aqui, pessoal, eu estava falando sobre olhar, mas estava escrito aqui ao lado, eu esqueci. Eu recomendo fortemente. Leiam Ezequiel 16. Tá? Leiam esse texto hoje, para vocês entenderem como Deus fala sobre Israel como sua esposa e sua propriedade. E como há conexões de uma relação entre um homem e uma mulher. Uma relação de intimidade. Ezequiel 16 é muito importante. Sigamos. Pessoal, eu estou indo para o final mesmo, tá? Eu vou falar duas partezinhas aqui práticas. 2 pontos que devemos buscar nesse processo de redenção da nossa sexualidade. Precisamos conhecer a Deus como uma maneira de guiar e guardar a nossa sexualidade. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. E precisamos santificar o nosso corpo. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os de coração puro invocam o Senhor. Sigamos. Precisamos conhecer a Deus como maneira de guiar e guardar a nossa sexualidade. John Piper diz: não somente todos os usos impróprios de nossa sexualidade servem para ocultar ou distorcer o verdadeiro conhecimento de Deus em Cristo, mas o oposto também opera poderosamente. O verdadeiro conhecimento de Deus em Cristo serve para prevenir o uso impróprio de nossa sexualidade. Assim, por um lado, a sexualidade é designada por Deus como uma maneira de conhecer a Cristo mais completamente. E, por outro lado, conhecer a Cristo mais completamente é designado como uma maneira de se guardar e guiar a nossa sexualidade. O que John Piper está querendo dizer aqui? À medida que nós nos distanciamos de Deus, isso quer dizer, à medida que Deus se torna um desconhecido para nós, a nossa sexualidade é alterada. Porém, o contrário também é verdade. À medida que nós conhecemos mais a Deus, quanto mais nós nos tornamos íntimos de Deus, quanto mais nós conhecemos a verdade de Deus, quanto mais nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais a nossa sexualidade é alcançada e transformada. Por isso, nós temos a necessidade de buscar a conhecer a Deus. Você já percebeu? Vou fazer uma aplicação aqui. Você já percebeu que quando você não está lendo a Bíblia, você se sente mais tentado para ver pornografia? Porque é uma consequência. Porque quanto mais você se alimenta da palavra, mais forte você se encontra. Isso não quer dizer que você não vai ser tentado. Porém, quanto menos você lê a palavra de Deus, mais propício você está à tentação e mais propício você está para se entregar à tentação. Depois vocês vão ler aqui, John Piper trabalha um conceito sobre intimidade, tá? Sobre o termo conhecer. O que quer dizer conhecer? Tá? Ele usa Gênesis, fala sobre conhecer o Adão e Eva no que diz respeito à sexualidade. Mas ele também está querendo dizer que existe um conceito de conhecer a Deus que não está relacionado somente a conotações sexuais. Mas, aqui ele diz, mas eu quero dizer que a intimidade e o êxtase das relações sexuais apontam para o que é conhecer a Deus deve ser. Um dos livros da Bíblia que deixa isso claro é Oséias. Então, lá em Oséias 2, 14 a 20, fala sobre um conceito de conhecer usando conotações extremamente íntimas, né? Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança, e ali responderá, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e não me chamará mais Baal, pois da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e não mais se fará menção desses nomes. Naquele dia farei por eles alianças com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra.
E da terra tirarei o arco, e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Sim, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em amorável benignidade, em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Essa é a declaração de Deus para a sua noiva Israel. Vocês percebem quanta intimidade tem aqui? Quantas palavras de intimidade e amor Deus está tratando com o seu povo? Então, existe um conceito de conhecer que revela intimidade do homem para com Deus. O conhecimento do povo de Deus no novo pacto não se trata de um mero conhecimento intelectual, na forma como Deus se revela por meio dessa palavra. Então, pessoal, conhecer não significa simplesmente consciência, entendimento, conhecimento de Deus. Conhecer significa intimidade. Quando nós conhecemos a Cristo, nós temos um caminho para a pureza. E conhecer a Deus, revelado em Jesus Cristo, guarda a nossa sexualidade do uso impróprio. E o não conhecer a Deus nos leva a sermos escravos de nossas paixões. Esses textos bíblicos aí, vocês vão ver uma relação totalmente direta entre conhecer e pureza. Olha só, Romanos 1:28. Visto que eles não procuraram ter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente depravada para fazer o que não deve ser feito. Quer dizer, quando eu não conheço a Deus verdadeiramente, eu sou entregue aos prazeres da carne. Romanos 1:23 e 24. E mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Então, quando você muda conceitos, você agora muda também o seu conceito sobre sexualidade. 1 Tessalonicenses 4, 3, 5. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós sabeis possuir o seu vaso, saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. Não na paixão da concupiscência, como o gentil que não conhece a Deus. Olha a consequência. Quem não conhece a Deus vive conforme as concupiscências da carne. 1 Pedro 1, 14, 15. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Então, quer dizer, quando você é ignorante, você segue as concupiscências da carne. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos e todo o vosso procedimento. Quer dizer, quando eu não sou mais ignorante, eu vivo em santidade. Efésios 4, 22. A despojar-vos quando o procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Colossenses 3:10. Vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Isso quer dizer, há uma restauração de conhecimento. 2 Pedro 1, 3, 4. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há do mundo. João 8, 1, 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha aí, pessoal. A palavra de Deus, conhecer a Deus, é uma resposta cristã para a pornografia. Tá? E agora, por último, precisamos santificar o nosso corpo. A santidade física significa usar o nosso corpo de acordo com o desígnio da criação de Deus. Lá em Levíticos 15, nós temos um exemplo muito interessante. Olha só. Falai aos filhos de Israel, diz eles, qualquer homem que tiver fluxo seminal no seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca. Esta é a sua imundícia. Olha o texto de Levíticos 15. O livro de Levíticos é um livro sobre santidade. Gente, essa é uma resposta para masturbação. Muitos ainda perguntam se masturbar é pecado ou não. Olha o que Levíticos fala. Qualquer um que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Gente, fluxo seminal é a consequência de alguém que se masturba. Então, aquele que suja o seu corpo, ele está pecando contra o Senhor. Ou como ele diz, né? Nós temos como um exemplo dos filhos de Judá, que ele jogava o fluxo seminal dele para fora, né? Para não engravidar
eu esqueci o nome da moça, tá? Mas vocês sabem, né? A nora de Judá. E aí ele joga o fluxo seminal para fora. Ele está pecando. Existia uma lei e ele sabia, na verdade não sabia porque não tinha um conceito da lei, mas a lei já estava escrita no seu coração, tá? Isso é muito importante. E ele estava pecando, porque ele estava jogando o fluxo seminal para fora. Então, olha aqui, Levíticos 15, gente. É pecado, tá? Cara, e esse texto é tão escancarado, assim, ele é um texto que às vezes você... Já tô acabando, tá, pessoal? A Carol veio aqui para me lembrar que eu tenho que acabar. Então, só para vocês verem aí quanto que é grande. Deus exige santidade no nosso corpo, na nova aliança também, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E aqui eu estou fechando, a necessidade da santificação é claramente exposta no pacto da graça. Jeremias 31:33. Segundo as Escrituras, torna-se cristão não... desculpa. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, porém a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Segundo as Escrituras, tornar-se cristão não é uma mera aceitação de alguns fatos relativos a Jesus Cristo. Há uma mudança na natureza interior das pessoas conduzidas pelo próprio Deus que as torna aptas à obediência. É, portanto, suficientemente claro que ninguém pode ser movido à obediência da lei até que seja regenerado pelo Espírito de Deus. Mas ainda que não há inclinação no homem para agir retamente, a menos que Deus predisponha seu coração pela sua graça. Numa palavra, que a doutrina da letra é sempre morta até que Deus a vivifique pelo seu Espírito. Então, nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos vivificando. Aqui são os textos bíblicos que eu selecionei. Viver para a santificação envolve não só ter pensamentos piedosos ou praticar ações amorosas, mas usar nosso corpo do modo que Deus prescreveu. Então, 1 Tessalonicenses 4:7, porquanto Deus nos chamou não nos chamou para impureza, e sim para santificação. 2 Timóteo 2:21, se alguém se purificar desses pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. 2 Coríntios 7:1, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo, e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, consolo em meus aflições. 1 João 3:3, de todo que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. 1 Coríntios 6:19, 20. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habitais em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus o vosso próprio corpo. Princípio... o próprio corpo. Isso aqui veio junto, tá errado. Romanos 12:1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Romanos 6:19. Expresso-me, assim como nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade, que conduz a iniquidades ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. E por último, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse texto é muito interessante. Falta 10 minutos. Não pode, Carol falou que não pode. Eu estou acabando, falta 2 slides. Estou acabando. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Hebreus 12:14. E aqui existe um conceito duplo, tá? Sem santificação, ninguém verá o Senhor, certamente, né? Porque aqueles que não forem feitos santos por causa de Cristo, não verão a Deus. Mas também, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Isso quer dizer, se nós não somos santos, o mundo também não verá o Senhor a partir das nossas vidas. E depois vocês leiam isso daqui, tá? Alguns conselhos práticos para vocês contra a pornografia, algumas coisas para vocês aplicarem. E o último slide. Purifica-me como sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos 51:7, 10. E eu oro e rogo a Deus para que isso seja a nossa realidade. Terminei. 1h15. Terminei. Joia, Jeff, muito obrigado aí pela palestra. Aconteceu algumas coisas com
com a internet do Pedro Moura, a energia dele tá bem estável, só durante a reunião que já caiu umas 5 vezes. Entendi. Aí ele me pediu para guiar o finalzinho aqui, né? Tá. Mas, primeiramente, quero agradecer, Jeff, foi uma palestra muito boa, muito ampla mesmo sobre o assunto. Neste momento, quero passar brevemente a palavra para o Matheus Erlan, de maneira muito breve mesmo, para ele estar só pontuando alguns pedidos de oração e a gente vai passar só alguns minutos mesmo em oração e depois ele vai quebrar o silêncio e a gente vai estar encerrando essa oração. Então, Matheus, você está aí, irmão? Matheus Ferraz. Acho que tá sem não, irmão. A gente não tá ouvindo o Matheus. Vamos dar mais um minutinho aqui, ver se ele... Tá dando tudo certo aí? Eu vou transformar aqui você em roxo, tá, Thiago? Deixa eu só tirar aqui o slide, pessoal, desculpa.